Frankenstein do Del Toro é péssimo. Frankenstein do Del Toro é péssimo se você considerar ele uma adaptação e não uma releitura. São duas coisas bem diferentes. Enquanto uma adaptação transcreve uma obra de um gênero para o outro, mantendo a narrativa principal, podendo mudar um ou outro detalhe, a releitura nada mais é do que uma nova interpretação. O filme é belo, é bonito, é tudo que a maior parte das obras do diretor conseguem ser. A fotografia é linda, o figurino é impecável, o cabelo, a direção de arte, a maquiagem são de uma natureza belíssima. Embora tendo gostado e muito do filme, reconheço que ele tem os seus problemas. A maior questão do livro é aquela ambiguidade moralista entre homem e criatura. Enquanto Victor poderia fazer o bem, vemos a imagem de um homem que acaba por fazer o mal, por se colocar em um papel divino, de Deus, de Criador. Alguém que por sua natureza ambiciosa, um protagonista mal-humorado e egocêntrico, convencido de sua própria inteligência superior, acaba por ser o verdadeiro monstro, enquanto a criatura nasce inocente é transformada pela rejeição, esforçando-se inúmeras vezes para agir com bondade, mas com a crueldade que recebe é empurrada inevitavelmente para o mal. O livro trabalha melhor várias ideias, destaca melhor vários conceitos e sobrepõe tantas camadas que instaura a tão temida questão: o que define a monstruosidade, a aparência física ou as ações moldadas pela sociedade. Então, quando se trata em ser uma obra mais reflexiva, profunda e completa, a obra original da Mary Shelley ainda se mantém como uma das melhores coisas que cercam o tema: a condição humana e o desejo de pertencimento, a relação entre aparência e moral, a solidão como força destrutiva. Um dos pontos que senti falta foi ver a criatura como algo que se torna um monstro à medida que vive. Alguém que tem traços ambíguos, alguém que depois de ser rejeitado, espancado, expulso e abandonado, manifesta atos interpretados como ruins, maus, sendo sempre consequências de dor e não de uma maldade natural. Quando a criatura do livro persegue o Victor como forma de tornar sua vida miserável, acabando com tudo que está em sua volta, ao ponto de fazê-lo ficar em estado de fadiga, assombrando como consequência de suas ações como criador, me parece bem mais aterrorizante e poético. Uma das melhores coisas trabalhadas é a dor da existência. I cannot die. And I cannot live. O Victor subestima a criatura por achar que a entende por ser seu criador. Heart is pure. I assure you it isn't. I should know. I put it there. E uma das melhores coisas é esse arco onde ele é caçado como forma de pagar. A criatura o caça como troca equivalente. Trecho do livro. Antes de continuar, gostaria de agradecer o apoio e vender o meu peixe. O West Reviews agora tem membros, então se você quiser e principalmente puder ajudar o caminhar disso tudo, tem mais informações na aba Seja Membros. É claro que, além de vários benefícios, a ideia é que tudo seja feito com amor e carinho, com cuidado e dedicação. Planejo melhorias. Uma das ideias para vocês terem noção é que cada emoji fosse feito por mim. A ideia era ótima, mas a execução nem tanto. Sou péssimo em fazer emojis, mas não é o meu primeiro contato com algo artístico. Então prometo reformular essa ideia e ajustar isso. Por enquanto, imaginem elas mais como figurinhas colecionáveis do que emojis. Acompanhe o processo de criação, participe de enquetes para decidir temas de próximos vídeos, tenha acesso antecipado a vídeos lançados, entre várias outras coisas. Eu também criei um LivePix, então se você quiser me mandar alguma mensagem, um recado, pedir algum filme ou por algum motivo só querer me enviar dinheiro, tá na mão. E saiba que sendo membro ou não, você é importante para que isso aconteça. Muito obrigado.
Em uma parte, quando a criatura implora para que ele, o Victor, crie alguém para ele não viver sozinho, alguém que o compreenda, alguém igual a ele, o Victor aceita. Need you to make a companion for me. Unlike me. A companion? Another monster? We can be monsters together. Mas posteriormente a destrói em sua frente. Esse é o estopim pra ele. Isso é como se o Victor tivesse matado sua única chance de companhia, amor e pertencimento. A partir daí, ela se vira e diz: estarei contigo na tua noite de núpcias. Ou seja, ele avisa que vai destruir a felicidade de Victor do mesmo jeito que Victor destruiu a dele. Fight it then and hope it does. But if it does not, I will come for you again. Light it! Assim, ele o caça, mata em sua volta, assume a vilania que o fora colocado e mata sua esposa como uma troca. A história então tem uma subversão, pois quem caça agora é o Victor. Obcecado, destruído, ele o caça por tanto tempo que chega à exaustão e morre. Quando o Victor morre, a criatura surge no navio, naquele mesmo cenário do filme, e lá fica ao lado do corpo do seu criador. E chora. Ela diz que nunca quis se tornar um monstro, mas que a solidão, a rejeição e o abandono a transformaram. Agora que o Victor está morto, ela sente que não tem mais nenhum motivo para viver. A criatura admite que cometeu atrocidades, mas afirma que sofreu tanto quanto causou dor. É uma cena de arrependimento, não de triunfo. Assim, ela declara que vai para o gelo e acenderá a pira do seu próprio corpo e o reduzirá a cinzas, se desvivendo, queimando-se para não deixar rastros no mundo. Depois disso, ela desaparece em meio ao Ártico. No filme, eu senti falta da construção que o livro faz da relação entre Victor e criatura, especialmente a ideia de que a monstruosidade nasce da rejeição, do abandono e das falhas do próprio Victor, e não de uma maldade natural. Violence felt inevitable between them. Perhaps I thought this was the way of the world. It would hunt you and kill you. Just for being who you are. Shelley deixa claro no livro, a monstruosidade dele é criada, não nata. I wanted healed. Mas isso torna o filme ruim? Não, como eu disse lá no começo, Frankenstein do Del Toro é péssimo. Frankenstein do Del Toro é péssimo se você considerar ele uma adaptação e não uma releitura. Como uma releitura, eu acho ele encantador. Você vê todos os trejeitos do Guillermo na execução do filme, na criação de uma nova história, e cabe sim elogios ao filme. Minhas críticas são construídas por diferentes visões. Eu gosto do filme, gostei do filme, reconheço que não é igual e mesmo assim consigo gostar dessa versão, mesmo considerando ela mais simples. Vou defender que não precisamos sempre de uma obra mastigada, desenhada e quase que esfregada em nossa cara. E é por isso que minha nota não foi 5 estrelas. Mas dá pra elogiar. O Jacob Elord como a criatura é incrível, não tem como, ele tem talento. Sabia que ele tinha talento pra filme de terror desde Southburn, se bem que eu acho que o mais perto que ele chegou de terror foi isso. É sério, isso é mais assustador que Southburn. Voltando, a forma como ele foi representada é belíssimo de ver. Sim, repetirei a palavra belíssimo várias vezes, pois não tem outra palavra. Quando vemos o Victor literalmente montando e dando vida a ela, temos a sensação do músculo, da carne, dos nervos, do molde até a vida. Com certeza, um dos destaques é essa forma crua e detalhada da criação, à lá São Bartolomeu. E a Mia Goth? Ela é boa, nós sabemos disso, é impecável. Os figurinos que compõem a personagem são muito bonitos e dão um charme pra ela. Porém, fica pouco tempo e depois some. Poderiam ter aproveitado mais dela, mas ainda assim, impecável. Pra falar que o filme não tem um mega simbolismo maneiro, algo interessante, ainda tem sim toda uma discussão sobre ações e consequências. Mas a minha coisa favorita aqui é a maternidade, a criação e o complexo de Édipo. Quando o filme abre em tons azuis, cinzas e estampa a figura materna em vermelho, é uma montagem de chamar a atenção, uma cor que contrapõe as outras, que ganha destaque e que vai além do vermelho.
o materno. O Victor tem um laço forte com a mãe e quando ela morre, a sua morte é usada para dar peso emocional à criação da criatura. Vale destacar que a Mia Goth interpreta tanto a mãe quanto o interesse amoroso e não alcançável do Victor. E aqui tem dois pontos que eu particularmente achei muito foda. O interesse do Victor pela figura da mulher grávida não apenas sugere a questão de Édipo ligada à mãe e ao leite, mas também nos lembra que aquilo que ele busca é criar vida sem envolver uma mãe, figura que tem uma simbologia de cuidado. Coisa que o Victor não tem pela sua criação. Ao se colocar em um papel de criador, de Deus, ele é arrogante o suficiente por achar que ele é superior à sua criação, que só isso basta. Seu laço não é de pai e filho, mas de criador e experimento, coisa que ele entende no final do filme ao chamar a criatura de filho. Give me a son. O fato da mãe ter morrido no parto e todo o ressentimento que ele carrega em relação ao pai nasce da ideia de que os médicos não foram bons o suficientes para salvá-la. Ainda assim, ele não faz nenhum esforço para aprimorar a medicina ligada ao parto. Ao contrário, simplesmente trata o nascimento como uma vontade de Deus. E ponto final. E se coloca nesse pódio, Deus, como se a criação não tivesse um afeto. Por ser criador, ele está acima. Who hurt you? You wounded him like that. No. It was the world that hurt him, Elizabeth. I gave him life. Up. Come on. Why is he chained here? For his own safety and for mine. It's easier to clean and maintain it, and it doesn't know any better. But you do. Ele atua como mãe e pai da criatura. O ato de gerar vida, a criação de vida sem uma mãe, é uma forma de usurpar do papel feminino a maternidade. O ódio pelo feminino indiretamente. Uma ruptura com o símbolo do cuidado. Isso se conecta diretamente à ausência de uma figura materna e ao impacto que essa falta exerce sobre o Victor. Ele não é mãe, não teve uma e não poderá agir como tal, pois não compreende como uma, pois não teve o amor de uma. Logo, a forma como ele cria a criatura é a mesma que o seu pai o criou. Up. Just try again. Give me your leg. Give me your leg. Give me your leg. Leg. Come on. Butcher me, you beast. Give me your leg. Leg. A criatura se destrói pois seu criador não o vê como nascimento, como algo parte dele, mas como experimento científico. Ele não o vê como algo que sente e não devolve cuidado. I am the child of a charnel house, wreckage, dimpled from refuse and the discarded dead. I knew I had created something truly horrible. Not something. Someone. Never puzzle I am, creator. I think. I feel. A questão não é a falta de uma mãe, mas a falta de sentimento em uma relação de acolhimento. Como Victor poderia entregar amor se nunca teve? Victor knows but one word and one word alone. Victor. Just parrots it without rhyme or reason. Perhaps for the time being that word means everything to him. In his eyes I saw pain, and what is pain if not evidence of intelligence? What about my pain? What about what you have denied me? What my heart wants? Your heart. Of all the human anatomy, that is the organ furthest from your understanding. Only monsters play God Baron. E é aqui que entra meu segundo ponto. A figura que se sente deslocada, não pertencente a um lugar e a única que demonstra compaixão à criatura é a Elizabeth, personagem da Mia Goth, que ao meu ver não atua como um par romântico à criatura, mas como uma figura materna. Ela o olha com cuidado e sofre pelo seu estado, como uma mãe. Isso é perceptível quando a atriz também atua como mãe do Victor. Aquilo que falta em Victor está presente como algo de extrema empatia e compaixão para a criatura. Mas o Victor jamais poderá entender sua ligação com ela, pois nunca poderá compreender como uma mãe, pois agora ele é o reflexo de seu pai. You bear my name, Victor, and with it my reputation. Here to thank me? You survived and are intelligent enough to have found me. I made you well. Ela mesma luta ao longo do filme pelo fato que a criatura não deve ser tratada como um animal irracional, mas sim como algo consciente. Is she not? Remote. Entirely bewitching, but so odd.
3 hearts, multiple eyes, white blood, and a fascinating lack of choice. I don't understand. Choice is the seat of the soul. The one gift God granted us. Então, o filme cria um paralelo que se cruza. O Victor projeta todas as suas inseguranças na criatura, um espelho do seu interno, pois a única referência que ele teve como pai foi a pior de todas. Ele priva a criatura pois viveu da mesma forma, ou seja, mais um caso terrível onde o pior dos pesadelos é se tornar o seu próprio pai. A Mia Goth faz as duas mães pois o ciclo se repete. Victor tem sua mãe tirada de si, sofre pela ausência materna e sofre pelas mãos paternas. A criatura tem sua mãe tirada de si, sofre pela ausência materna e sofre pelas mãos paternas. O direito de ter uma mãe é tirado ao seu nascimento, onde ele é visto pelos mesmos olhos do pai de Victor, agora do Victor. Sofre pela ausência de uma figura materna, pois o Victor o tira esse direito, igual o seu pai, onde supostamente a deixa morrer no parto, e por consequência sofre pelas mãos de Victor que o castiga igual o pai o castigara. E vou além, Victor se apaixona pela Elizabeth, pois vê nela semelhanças da sua própria mãe. Mas seguindo o complexo de Édipo, a criatura se apaixona de forma inconsciente pela própria mãe, Elizabeth. E o pai enciumado, Victor, rivaliza a figura masculina ao seu lado pela atenção que ela dá ao filho. Ele se sente mais uma vez disputando pela própria mãe. E ele é tão egocêntrico por pensar dessa forma que não consegue enxergar que não é exatamente assim, mas que tudo isso acontece pois ele se recusa a compreendê-la como filho, igual seu pai. Ou seja, a crítica foda é que um pai que não enxerga seu filho como um ser consciente, mas que impõe uma figura de autoridade e medo, não poderá criar seu filho, e ao contrário de tudo, se afastará dele. I am obscene to you, but to myself I simply am. Be gone! Enfim, muitas coisas, o filme é bom, é bonito, entrega o que propõe, uma releitura, entrega novas interpretações e não me incomodou isso. Apenas senti falta de uma coisa ou outra, mas nada em relação à obra original, mas porque, como uma nova história, ela também tem seus defeitos. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.